paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Não reparem minha voz, que eu estou um pouco gripada. E eu vim aqui para apresentar para vocês, indicar o livro Os Caçadores de Deus. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro é maravilhoso. Foi uma guerra para me ler, uma luta para me ler esse livro, uma luta para me gravar esse vídeo. Mas eu surpreendi esse livro e eu consegui ler ele, graças a Deus. Na verdade, não totalmente, mas tá faltando 3 páginas, Então eu não li ele totalmente. Mas assim, a parte que eu li, tá faltando só 3 páginas pra mim, 3 ou 4. Ele é um livro maravilhoso e eu não quero dar um resumo totalmente do livro, Mas, assim, gente, esse livro, ele mudou a minha vida. E eu quero dizer, assim, que esse livro, ele me ensinou muito sobre intimidade com Deus. Abriu os meus olhos para mim ver, enxergar que eu não conhecia nada de Deus, que eu não conhecia quem realmente era Deus, que eu precisava conhecer, sabe? Ele me trouxe um certo desejo, vontade, sede, fome por mais, por conhecer mais do Senhor, sabe? Por buscar mais da presença do Senhor, da glória do Senhor. E ele ensina muito sobre intimidade, sobre a renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, a morte do nosso eu. Para nos aproximar do Senhor é preciso que o nosso eu fique para trás, as nossas vontades, os nossos desejos. Então é uma renúncia. Esse livro, assim, ele mudou a minha vida, mudou completamente a minha vida, a minha forma de orar, de pensar. Ele mudou tudo na minha vida, sabe? Então, assim, é um livro que o Espírito Santo, ele me incomodou para gravar esse vídeo, para poder indicar esse livro para vocês. Se você nunca leu, leia esse livro, esforce para ler. Eu sei que foi uma luta para me ler. Então, porque o inimigo, quando ele vê que a gente está em busca de aproximar mais do Senhor, ele vai fazer de tudo. Quando ele vê que você está lendo a Bíblia, orando, ele vai tentar de tudo para tentar te desanimar, principalmente com o celular, as amizades. Ele tem várias formas para nos tentar, nos afastar do Senhor, mas o celular, ele ultimamente tem sido algo que tem afastado muitas pessoas do Senhor, que tem, sabe, feito muitas pessoas cair, sabe, às vezes é vídeo, é muitas coisas, sabe, que o inimigo tem utilizado para tentar te afastar do Senhor. Às vezes você passa 2 horas no celular, 3 horas no celular, mas quando é para orar, você não consegue orar nem 10 minutos direito. Eu tô falando, isso não é mentira, isso é verdade. Às vezes você custa orar 10 minutos, mas 2 horas, 3 horas no celular, 3 horas no Facebook, no Instagram, você passa. Mas quando é para estudar a palavra do Senhor, você tá lá, nossa, as horas não passam. Você custa passar 10 minutos na presença do Senhor. Então, comece a renunciar ao celular. Faça como eu renunciei ao celular. Renunciei muitas coisas. Renunciei às minhas vontades para buscar mais do Senhor, para buscar mais da presença dEle. Então, renuncie. Se é o celular que tem te afastado do Senhor, renuncie a ele. Lute. Assim como eu consegui, você também vai conseguir. Só tente, faça. Peça ajuda ao Senhor, assim como eu pedi, peça ajuda. Então esse livro também me ajudou muito, que foi o momento onde eu falei, eu preciso renunciar mais ao celular, porque às vezes eu tava cansada, eu falava, vou deitar, mas eu pegava o celular, eu passava 2 horas no celular, 1 hora no celular, e eu falei assim, nossa, e eu não conseguia ler a Bíblia. Às vezes quando eu pegava a Bíblia, dava sono, eu ficava cansada, me dava um sono. Às vezes quando eu pegava o celular, o sono ia embora. Eu falei, isso tá errado. Então eu falei assim, não, eu vou renunciar ao celular. E onde eu renunciei ao celular,
e minha vida mudou. Eu comecei a ler esse livro, que eu tinha muito tempo que eu estava tentando ler, eu não conseguia. E eu digo para você, leia esse livro, Os Caçadores de Deus. Se você não tem, compre, mas leia esse livro, não deixa de ler, porque ele vai mudar a sua vida também. Se ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua vida. Então leia esse livro, não desista. A palavra que eu digo é não desista. Continue lutando, continue firme. Busca. Renuncia aquilo que está te afastando de Deus. Se é amizade, renuncia. Se você não está conseguindo, peça a ajuda de Deus. Você vai conseguir com a ajuda dele. Sozinho é claro que você não consegue. Jamais sozinho você consegue. Todos os dias é uma guerra. É uma guerra entre a carne e o espírito. Porque o espírito ele quer estudar a palavra, ele quer as coisas eternas. Mas a carne não. A carne ela só quer as coisas terrenas. Ela só quer as coisas para alimentar a carne. Então, o que você mais alimenta, mais vai ter força. Se você alimenta a sua carne, ela vai ter mais força que o espírito. Se você alimenta o espírito, o espírito vai ter mais força que a carne. Então, o que você mais alimenta será fortalecido, irá crescer. Então, alimente o seu espírito. Alimente a sua vida espiritual. Busque, ore, lute, mas não desista. Lute, mas não desista. Então, continue firme na presença do Senhor, estudando a palavra dele. Tenha uma vida de devocional. Algo que eu digo é essencial para um cristão, é a vida de devocional. Se você não sabe o que é, vá na internet, pesquise o que é uma devocional. Mas ter uma vida de devocional é essencial para um cristão. É necessário você estudar a palavra do Senhor, é necessário você orar, é necessário você buscar, é necessário você tirar um momento para falar com Deus. Você precisa conhecer mais dele. Você precisa abrir o seu coração para ele. Você necessita da ajuda dele. Tem um louvor que diz: tudo é perda se não tem a ti. É o fundo musical que está tocando. Ele diz: tudo é perda se não tenho a ti. Tudo é perda se nós não temos o Senhor. Não adianta você ter dinheiro, você ter riqueza, se você não tiver o Senhor. Então, Deus, ele é o principal nas nossas vidas, no nosso coração, nos seus sonhos. Entrega tudo nas mãos do Senhor e descansa. Mas busque a face do Senhor. Então, eu digo, gente, leia esse livro. Leia também a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Salmo 119, 105. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas como você vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, se você não estuda a palavra do Senhor? Se você não busca a palavra, lê, não ora? Como você diz, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas você nem estuda a palavra, você nem lê. Se você lê a palavra no domingo é muito. Tem gente que assim só lê a palavra, só abre a Bíblia no domingo, no culto. Mas você precisa também estudar a palavra do Senhor em casa. Você não é nada sem Ele. Você precisa ter a vida de devocional na sua casa. Você precisa todos os dias buscar o Senhor. Não precisa você tirar uma hora. Se você não tira 10 minutos para falar com Ele. Mas leiam a palavra do Senhor, leia um versículo. Vai aos pouquinhos. Mas não deixa de buscar, não deixa de orar. Gente, não deixa de buscar ao Senhor, não deixa de buscar a presença dEle. Sabe, é preciso para você ter força no dia mau. É preciso você ler, estudar a palavra. É preciso você ter intimidade com o Pai. É preciso você ter uma vida de oração, de momento com o Senhor. Às vezes você não consegue ter uma vida de oração, às vezes você não consegue. Você fala: ai, mas eu levanto cedo para trabalhar. Levante as madrugadas. Mas tira um momento que você vê assim que é mais essencial, que você consegue, mas tira um momento para Ele. Tira um momento para o Pai. Você não é nada sem Ele. Então eu digo, lute, mas não desista. Continue buscando ao Senhor. Tire um momento para falar com Ele. Tire um momento para orar, um momento para louvar.
Que você venha fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Que mesmo no seu trabalho, mesmo que você não consiga dobrar os joelhos para orar antes de trabalhar, mas fale com Ele. Mesmo você ainda indo para o seu trabalho, mesmo você lá no seu trabalho, converse com Ele. Fale com Ele em espírito, porque Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Mas não desista. E esse é o vídeo. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Tenha intimidade com Ele, busque a Ele. Seja um caçador de Deus, mas não desista. E leia esse livro, Os Caçadores de Deus. Ele vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha vida. Ele vai mudar a sua vida. E é isso. Tchau, tchau. Com Deus, que Deus abençoe a sua vida e não desista. Mais uma vez eu digo, não desista. Por favor, não desista. Lute, peça ajuda, mas não desista. Busque a presença do Senhor. Busque mais dele, mas não desista. Tchau, amo vocês.